pessoal, sejam bem-vindos à minha vida nos Emirados. E quanto tempo eu não gravo vídeo, né, gente? Ai, gente, me perdoa, ó. Tá bem corrido aqui. Eu andei falando lá no Instagram. Tá muito corrido a minha vida depois que o bebê nasceu. Muita coisa mudou na nossa rotina. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Tá todo mundo bem, só tá corrido mesmo. Como prometido, hoje eu vim trazer para vocês o vídeo falando sobre a minha carteira de habilitação. Sim, eu tirei carteira aqui de habilitação recentemente e eu quero compartilhar com vocês como que foi esse processo, custo. Eu deixei também uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então tiveram várias perguntas que eu amei e eu vou respondê-las aqui para vocês então. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou respondendo as perguntas e depois eu falo como que foi o processo passo a passo e eu também vou ver se eu deixo valores, tudo direitinho aqui embaixo na caixinha de descrição, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar pelas perguntas então. Então, a primeira não é uma pergunta, acredito que é um elogio, que chique, foi meu primo, Caio, beijo. E eu tô muito feliz por ter tirado a carteira, trouxe pra mim uma independência maior do que eu já tinha, porque eu nunca tive limitação de fazer nada, sempre saía a pé, de táxi, ônibus aqui eu nunca peguei, mas se precisasse também, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Mas eu confesso que ter tirado a carteira de habilitação pra mim nesse momento é libertador, tem sido maravilhoso. O processo para tirar a habilitação é demorado igual no Brasil? Essa pergunta foi da minha mãe e ela também perguntou. Você pode dirigir em outros países e é caro para tirar a habilitação aí? Então vamos por partes. Primeiro, o processo para tirar a habilitação é demorado igual no Brasil? Depende. Pode ser rápido, pode ser demorado, tudo vai depender disso aqui. Você pode dirigir em outros países? Sim, mas com a PID, né? No Brasil e em alguns outros países eu posso dirigir com a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, não precisa de tradução nem nada. Alguns países precisam de tradução somente para você dirigir e outros países que fazem parte do GCC, eu vou colocar aqui embaixo o que é o GCC, que são poucos países, você pode dirigir livremente, tá bom? Mas em outros lugares, na Europa e no Brasil, você precisa da PID, mas pode sim dirigir. No caso de eu ter que sei lá, voltar para o Brasil um dia ou ir para outro lugar, eu preciso tirar uma nova carteira de habilitação, até porque eu não tinha carteira no Brasil, né? É uma das perguntas também, mas já tá respondida aí. Um barulhinho aí, o Caleb tá brincando bem aqui. Eu vou deixar ele brincando ali enquanto ele tá quietinho. É caro para tirar a habilitação aí? Sim, muito caro. Tanto para quem já tem carteira, quanto para quem não tem, e eu vou falar valores completos, detalhado, passo a passo de tudo que nós gastamos aqui para tirar a habilitação, tá bom? Próxima pergunta da minha amiga Thaís. Existe um número de aulas obrigatório? Ela também perguntou. Existe pacote de aula como no Brasil? Quais são os critérios de reprovação e se o carro é automático? Então vamos lá. Existe um número de aulas obrigatórios? Sim, tem uma quantidade de aulas obrigatórias. Mas isso vai depender se você tem a carteira ou não. Eu vou falar no meu caso como eu já tinha carteira do zero, mas eu também vou falar para quem já tem carteira, né? Quem vem do Brasil e já tem carteira de habilitação, eu vou falar também. Existe um pacote de aulas como no Brasil? Não. O processo ele é bem padronizado para todo mundo. A única coisa que vai mudar é se você vai pagar mais para você tirar mais rápido, né? Para você adiantar um pouquinho, ou se você vai pagar o preço padrão para poder fazer devido à disponibilidade mesmo que eles têm de aulas para você. Quais são os critérios de reprovação? Não sei. Isso depende do dia. Eu já vi gente fazendo tudo certo ser reprovado, eu já vi gente que errou por uma bobeirinha. Eu vou contar um caso meu também que aconteceu. Mas, então, eu não sei se tem um critério. Eu acho que assim, seria num caso de, sei lá,
virar de um jeito errado na rua, encostar em alguém, andar fora da faixa. Eu vou falar como que foi o exame, porque é muito simples, muito fácil mesmo. Vocês vão entender porque que eu tô falando que eu não sei qual seria o critério de reprovação. Mas eu acho que só se você fizer uma besteira muito grande, que seria um caso de ser reprovado. E o carro é automático. Tem opção de carro automático, tem opção de carro manual. Como nós temos carro automático, eu fiz a opção de carro automático. Mas se é uma pessoa que tem carro manual, ela pode optar por fazer as aulas em carro manual também, assim como o exame. Marcos, estou indo morar aí mês que vem. Preciso tirar uma nova estando aí? Então vamos lá. Quem vem do Brasil e já tem carteira de habilitação, precisa tirar uma nova. Não é do zero, não precisa fazer o processo todo como eu fiz, porque eu não tinha carteira de habilitação no Brasil. Mas tem sim um processo, eu vou explicar esse processo daqui a pouquinho, o que precisa fazer. Mas sim precisa tirar uma nova habilitação estando aqui. Não vale tradução, equivalência, aqui não tem para o Brasil, tá bom? A Dara Moraes me perguntou, só tira em Abu Dhabi? Em Al Ain não tira? Você já tinha habilitação aqui no Brasil? Então, já falei, eu não tinha habilitação no Brasil. E sim, tira aqui em Al Ain. Eu falo Abu Dhabi porque Al Ain é uma cidade de Abu Dhabi. Então, sim, a gente tira aqui em Al Ain. E já ouvi dizer que até o processo de tirar aqui em Al Ain seria um pouco mais fácil que em Abu Dhabi. Não tenho certeza dessa informação, mas se alguém souber, por favor, deixa aqui pra mim, tá? A Natália perguntou, achou o processo mais fácil que no Brasil? Então, não sei, porque como eu não tinha carteira no Brasil, eu não sei te dizer se é mais fácil ou não. Mas é diferente, é um processo bem diferente, vocês vão ver como, quando eu explicar, né, o passo a passo de como foi. Então, eu não sei te dizer se foi mais fácil ou não. Mas eu acredito que talvez seja um pouco mais fácil sim, apesar de ser demorado e caro. A Aline Daniele perguntou, quero saber tudo como foi, vou falar detalhadamente cada coisinha para vocês aqui. A Babi Nunes, vale carteira brasileira com tradução em inglês? Então já falei, não. Ou você vem com a PID, mas a PID, ela só vale enquanto você ainda não fez o seu processo do seu visto, tá bom? Do seu visto de residente. Ela vale por 3 meses, depois disso ela acaba, ou então você chega e assim que você faz o seu processo de visto de residente, essa carteira não vale mais. E aí você não pode dirigir, a não ser que você faça o processo de tirar sua habilitação aqui. A Vivinha perguntou, bom dia, tudo bom? Vocês pagaram quanto? Foi rápido o processo? Então foi caro. Eu vou falar o valor, gente, eu não tô enrolando, é que eu quero falar detalhado, passo a passo para vocês, mas sim, foi caro. E o processo é rápido, como eu já falei, se você paga mais, você consegue fazer mais rápido, mas pelo processo padrão pode demorar um pouquinho, isso depende da disponibilidade deles lá. E a última pergunta foi a Brenda que perguntou, para quem já tem habilitação no Brasil, o processo é o mesmo? É parecido, algumas coisas são iguais, né? Mas tem, para quem tira carteira do zero, tem uma parte adicional antes, que eu vou falar como foi para mim, tá bom? Então vamos lá. Agora que eu terminei de responder as perguntas, eu vou falar para vocês o passo a passo de tudo o que eu fiz para poder tirar a minha habilitação do zero. Eu não tinha habilitação no Brasil, quer dizer, eu não tenho habilitação no Brasil, e para que eu pudesse dirigir aqui, eu tive que fazer o processo todinho do zero, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o processo da carteira de habilitação. Eu vou falar primeiro como que foi do zero e depois eu falo como que é o processo para quem já tem habilitação, tá bom? Porque uma parte desse mesmo processo aqui vocês vão entender. Os valores que eu vou falar são os valores de dezembro até fevereiro, que foi mês passado. Nós estamos no finalzinho de março, né, de 2024. Eu comecei esse processo em dezembro, terminei em fevereiro e eu vou falar com esses valores. Mas eu sei que os valores podem mudar. Tem uma pessoa que falou comigo que começou a fazer recentemente, ela tá pagando um pouquinho a mais do que eu já paguei.
tá? Então pode ser que eles, né, virou o ano, eles atualizaram os valores, enfim, pode ter isso aí. Mas é muito aproximado o valor, tá? A primeira parte do processo é você fazer um exame de vista. Então, é só você escolher uma ótica, não é padronizado, não tem nenhum lugar obrigatório. Você vai numa ótica e você fala que precisa fazer o seu exame de vista para a sua licença, né? Sua driver license. E aí esse teste, ele custa 100 dirhams. Então ele é bem simples. Você vai chegar na ótica, vai falar que você quer fazer esse exame de vista, né? Para carteira de habilitação. É muito rápido, então acho que nesse caso só se você realmente não enxerga, porque não tem como você não ser aprovado, porque é muito simples. Você chega lá, eles vão fazer, vai colocar lá na parede, como se fosse um exame de vista mesmo. Vai colocar lá na parede algumas letras para você falar, não dura nem 5 minutos, e aí eles já te dão um papelzinho para a sua aprovação, tá bom? E eles dão uma entrada no sistema lá para poder jogar esse exame lá. Depois disso, você vai fazer a abertura de um arquivo. Acho que é no sistema do governo, se eu não me engano, tá bom? Você pode fazer de duas formas. Você mesmo fazer esse processo, ou então você pode fazer por um typing center, que é como se fosse um centro de digitação. É um lugar onde eles já sabem fazer esses processos de visto, de carteira de habilitação, várias burocracias assim. Então eles mesmos já resolvem tudo isso para você, porque eles já sabem fazer, fica mais fácil. E aí custou 250 e eu não lembro exatamente, mas teve um valorzinho aí que a gente paga para essa abertura de arquivo custa 250, tá? E aí a gente pagou um valor pro Typing Center que foi bem pouquinho, não lembro agora, mas eu posso ver e falo para vocês quanto que a gente pagou para eles fazerem esse processo para mim, tá? Depois que a gente fez o exame de vista e fez a abertura desse arquivo, então foi 100 mais 250, tem a aula teórica. Então você vai até a autoescola lá. Não funciona como do Brasil, que tem várias autoescolas, né? Aqui é centralizado, né, do governo, é centralizado, então só tem um lugar onde você vai fazer esse processo. Aí beleza, fez a abertura do arquivo, você já pode ir na autoescola para poder dar início ao seu processo. Chegando lá, a primeira coisa que você vai fazer é marcar a sua aula teórica. E fazer o exame teórico, né? Isso daqui vai custou para mim, tá? 871,50. Como funcionam, como que vai funcionar essa aula teórica e o exame, né? Esse exame teórico é como se fosse no Brasil mesmo. Você vai fazer as aulas ali de legislação, né? E depois você vai fazer a sua prova. E aqui funciona assim. Se você optar por fazer as suas aulas online, tá? Não é ao vivo nem nada, é um arquivo que já tem de aula, você vai, é como se fossem uns slides, você vai passando essas aulas e aí você dá um ok lá, né, que você fez. Se você quiser fazer online, para não precisar ir lá para fazer essa aula teórica, você vai ter que fazer a sua prova de papel, né, a sua prova escrita, porque eles vão deduzir que você fala bem inglês. E aí você tem condições de fazer essa prova escrita. Se você optar por fazer a aula presencial, são 2 horinhas apenas, não são vários dias, são só 2 horas, você pode fazer a sua prova oral. É uma prova de placas, vai ter uma pessoa com um papel lá, com 20 placas, e aí você vai descrevendo para ele o que é cada placa, ou simplesmente falar o nome de cada placa para eles. Eu não sei dizer quantas você precisa, né, ter acertado para poder ser aprovado, mas eu passei. Eu errei algumas, eu sei, né, algumas eu não sabia, mas eu não sei quanto você precisa, mas é bem simples, tá? Então é assim esse processo. Aula teórica online, prova escrita, aula teórica presencial, que são 2 horas, prova oral. O meu processo foi assim. Eu cheguei lá numa quarta-feira à noite, funciona até bem tarde.
Então eu cheguei numa quarta noite e eles já marcaram a minha aula teórica para o dia seguinte às 6h20 da manhã e no dia seguinte a essa aula eu já fiz o meu teste oral, tá bom? Ok, terminado então esse processo, assim que você termina lá na autoescola, assim que você termina de fazer a sua prova, e todas as pessoas terminaram, né? A gente vai lá numa salinha, tem um monte de gente, ele vai chamando um por um para poder fazer a prova oral. São várias folhas diferentes, tá? Não é todo mundo a mesma, mas elas vão se repetindo. Então, assim que todo mundo termina de fazer a prova oral, você já vai descer para o primeiro andar e você vai lá na recepção, né? Você vai pegar uma senha, você vai falar para o segurança o que é que você precisa fazer. O que aconteceu, né? Falou assim, olha, eu acabei de fazer a minha prova oral, né? O easy test, que eles chamam de prova fácil, porque eles deduzem que você fala assim, não fala inglês, aí é uma prova mais fácil, chama easy test. Terminou esse easy test, vai pegar sua senha e vai lá no guichê para poder ir pro próximo passo. O próximo passo de quem faz do zero são as aulas de parking, que são as aulas dentro do estacionamento que eles têm lá, que são aulas para você aprender a dirigir, tá bom? Esse processo custou R$3.050,25, tá? Para poder fazer essas aulas práticas no estacionamento, tá bom? Como que foi esse processo? Então eu fui lá para poder marcar. E aí eu tinha algumas opções. E aí entra a parte que eu falei. Se você paga um pouquinho a mais, você adianta ou faz mais rápido, né? Vai depender do seu bolso e da disponibilidade também deles lá. Eu não quis pagar a mais, porque já é caro, já é um processo caro, então eu não quis pagar mais. Mas, por exemplo, para eu fazer 2 aulas por dia, né? Dessa de carro lá dentro do estacionamento dele, para eu fazer 2 aulas por dia, eu paguei R$3.050. Para você fazer mais aulas ou começar mais rápido, o valor vai aumentando. Então, por exemplo, eu paguei R$3.050. Se você quiser começar mais rápido, você paga R$4.000 para fazer, sei lá, 3, 4 aulas por dia. Se você quiser fazer mais rápido, né, que é um VIP, você pode pagar R$6.800, se eu não me engano, era o valor que eu lembro, tá, da tabela. E se você quiser fazer mais rápido, que eu não sei como seria esse processo, numa semana, sei lá, R$10.000. Eu não quis arriscar, né? Eu paguei menos que isso para fazer o processo todo, então eu paguei o valor de R$3.050,25. Como funcionam essas aulas? Eu marquei para uns 20 dias para frente, que era a disponibilidade que tinha diante do valor que eu paguei, né? Da opção que eu escolhi. E aí você vai lá e cada dia você tem aula com um instrutor diferente. Então, por exemplo, no primeiro dia, o instrutor vai te ensinar a ligar o carro, vai te dar orientações, falar o que tem no carro. Olha, aqui tem o retrovisor, aqui você liga o farol, aqui você liga o carro, freio de mão, marcha, né? Freio, acelerador, essas coisas. No primeiro dia é isso. E aí ele te ensina, né? A ligar o carro, ir pra frente, pra trás e tal. No outro dia, um outro instrutor vai te ensinar a andar com o carro, acelerar e frear. No outro dia, você vai fazer 8 e vai girar em círculos. No outro dia, você vai passar por rotatória, vai virar, pegar semáforo. No outro dia, você vai fazer estacionamento. Cada dia é uma coisa e cada dia é um instrutor diferente. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente agora, eu acho que eu joguei o papel fora. São 16 aulas. 16 aulas, tá? Dentro dessas 16 aulas, então, a gente tem essas aulas, né, específicas com cada instrutor, aprendendo a ligar o carro, aprendendo a andar, acelerar, frear, nananã, dar seta, rotatória. Isso dentro do estacionamento deles, tá? Eles têm uma estrutura lá, como se fosse um trânsito mesmo, e todo mundo aprende lá dentro. E aí também, dentro dessas aulas, você vai aprender com o instrutor, depois, sem o instrutor, você vai pegar o carro sozinho dentro lá, né, desse estacionamento, eles vão te monitorando. Vai aprender a fazer a prova de parking, porque depois que você faz essas aulas, né, de estacionamento, você faz uma prova, que é a prova de parking, eu também vou explicar como foi.
Também tem as aulas de simulador, são 2 dias, né, que você faz essas aulas de simulador. E depois você finaliza mais uma aula para poder fazer essa aula de parking, né, pro exame de parking. Terminadas então essas aulas de parking, né, dentro do estacionamento deles, eu levei mais ou menos umas 2 semanas para fazer, porque eu não conseguia fazer todos os dias. Na verdade, assim, quando eles marcaram, é meio que automático. Então já marca a partir de um dia e já vai agendando as aulas. Para uns horários bem aleatórios. E aí você vê lá, tal dia eu não posso, você reagenda, né? Muda para um horário mais cedo, mais tarde, enfim. Mas o meu foi meio que automático, então foi o que deu. Então, um dia a aula era 6h20 da manhã, no outro dia era 10 da manhã, no outro dia era tarde, então depende, tá? Tipo, meio-dia, 1h da tarde, enfim. Então, terminou isso, aí você vai agendar o seu exame de parking. Eles vão te dar um papelzinho falando que você tá apto para poder fazer o exame de parking, né? O exame de estacionamento, vou explicar como foi. Você vai lá no guichê e marca, tá bom? É bem rapidinho também esse processo. Para poder marcar o exame de parking custou R$ 146,50. Eu fiz ele 2 vezes e eu vou explicar por quê. Apesar dele ser muito simples, eu tive que repetir. Então, você vai chegar lá, dentro do estacionamento, e são 2 coisas que você precisa fazer. É de estacionamento, tá? Então, a primeira, você vai... Vou ver se eu consigo deixar um desenho aqui para vocês entenderem como é. Então, a primeira, você vai sair da vaga da frente... Está aparecendo meu nome. Então, primeiro, você vai sair da vaga da frente e parar em L, né? Então, você vai fazer... você vai sair dessa vaga e parar aqui. Sai daqui e volta para lá. E a segunda, você vai sair dessa vaga aqui e parar nessa vaga aqui de trás, como se você estivesse fazendo uma baliza, tá? Então, você sai da vaga, para na de trás, sai da de trás, para na da frente e encerra. É simples, muito simples, muito, muito, muito simples. Você tem que ligar o carro, colocar o cinto, ajustar os retrovisores básico, né, que faz normal. E aí você vai. Eles te ensinam toda uma tática, tá? Com cones e tal. Você vai aprender direitinho nas aulas como que você vai fazer para passar nesse exame. Que é exatamente isso, não vai mudar nada. Aí você vai sair da vaga e vai para trás. Eu fiz isso, bonitinho. Parei, voltei. E aí, quando eu voltei, o que eu esqueci de fazer? Não, eu acertei a primeira. E aí, na segunda, gente, eu parei errado. E aí, depois eu esqueci de... O que eu esqueci de fazer? Eu não lembro agora, eu sei que foi uma bobeira, assim. E aí eu fiquei muito brava, porque era uma coisa muito... Ah, tá. Eu esqueci de desligar o carro. Eu acho que foi isso. Não lembro. Foi uma bobeira. Como funciona esse processo agora, né? Que já é a parte final do seu exame. Então, você vai lá nesse Typing Center, vai falar que você passou no exame e você quer fazer o próximo passo, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é agendar o seu exame de rua, antes de você marcar suas aulas teóricas. Esse exame já vai ser marcado automaticamente. Então, você vai receber uma mensagem falando da data que foi marcado o seu exame. Depende da disponibilidade. Se tiver tranquilo lá para eles, pode ser mais rápido. O meu marcou para a semana seguinte, mas eu me achei insegura, né? Eu quis adiar, eu adiei 2 vezes, então adiei para a semana seguinte e depois mais uma vez. E aí depende da disponibilidade deles, então, para você fazer o seu exame. Pode ser mais demorado, pode ser mais rápido. Isso não vai depender de dinheiro, na verdade, isso vai depender da disponibilidade mesmo. E isso custa... Esse valor foi 250, né, o exame final. E para você agendar o exame, custa 160, tá bom? Eu paguei tudo de uma vez, mas tem a opção de você pagar esses 160 e pagar os 250 no dia do seu exame. Mas eu já fui com tudo pago, tá bom?
Também tem o valor de uma licença, você precisa de uma licença para dirigir na rua com o instrutor, tá bom? Custa 360 essa licença. E aí você vai precisar entrar em contato com o seu instrutor. Então é assim, no Brasil, cada autoescola tem seus instrutores. Você vai, né, escolher um lá daquela autoescola e vai fazer aula com ele. Aqui não, você vai, né, pode pegar contato com alguém, ou eles mesmos podem te indicar também um instrutor, e aí você vai fazer as aulas de rua com ele. Esse valor é pago direto para o instrutor, tá bom? São 6 aulas, você precisa fazer 6 aulas, para quem tira do zero, você precisa fazer 6 aulas de rua, tá? Eu fiz 2 por dia, e custou 650, tá bom? Pagando direto pro instrutor aí. Então, ok. Marcou o seu exame, pagou tudo direitinho, você vai receber a sua licença, né? Que é uma carteira mesmo, né? Você vai receber na sua casa essa carteira para você começar a fazer as suas aulas com o instrutor. Então, ele vai pegar, de repente pode pegar você na sua casa e você vai dirigindo até a autoescola. A área de exame é lá bem pertinho da autoescola, são umas ruas ali, a área de exame é exatamente ali. Então ele vai te levar lá, vai te mostrar tudo direitinho, vai te explicar detalhes sobre o trânsito, né, sobre o que você precisa fazer, o que pode acontecer de você ser reprovado ou não. Que eu falei, não tem um critério específico, só se você fazer uma bobagem muito grande que você vai ser reprovado, tá bom? Então é isso. Então eu fiz as minhas aulas com o instrutor, era um instrutor que o meu marido fez com ele também, né, na época que ele tirou carteira aqui. E aí ele, né, me deu as aulas e tudo mais, eu fiz algumas e deixei algumas para fazer perto do exame, e foi isso. No dia do exame, então eu cheguei lá um pouquinho mais cedo, né, fiquei lá aguardando, e o exame funciona assim. É separado, né, homens e mulheres. Então eles vão com todo mundo dentro de um ônibus e um carro na frente, que é o carro do exame, né, com uma policial. No caso de mulher vai ser uma policial mulher e de homem vai ser um policial homem mesmo, tá bom? Então você vai dentro desse ônibus e aí tem uma sequência de pessoas. Dentro do ônibus tem um monitorzinho lá e vai aparecer o nome de cada uma na sequência para poder fazer o exame. A primeira pessoa já vai sair dentro do carro, de dentro da autoescola para fazer esse exame. Dura, gente, assim, ó, para essa pessoa que saiu, ela fez um pouquinho mais, foi uns 5 minutos, eu lembro. Então, a primeira pessoa, ela já vai sair direto no carro de dentro da autoescola, indo para a área de exame, né? Eu lembro que a primeira pessoa, ela fez uns 5 minutinhos, assim, foi um pouquinho mais demorado. Eu falo demorado porque pode durar 2 minutos. É muito rápido, gente, muito mesmo. Você não precisa fazer nada, não precisa fazer baliza, não precisa... enfim, é muito simples, tá? E aí vai aparecendo. Na minha vez, eu fui a quinta a fazer, né? Eu fui a quinta, é por ordem de chegada, né? Então eu fui a quinta. E aí assim, ó, entrou no carro, dá uma conferida nos retrovisores. Eu lembro de ter tentado ajustar e um deles eu não consegui ajustar, acho que tava meio travado, enfim, mas eu pelo menos fingi que eu ajustei lá os retrovisores, tá bom? O carro já vai estar ligado, inclusive, na minha vez, quando eu terminei, eu desliguei o carro, gente, e a policial brigou comigo, vocês acreditam? Eu achei que era pra desligar o carro, é meio óbvio, né? Você parou o carro, estacionou, você acha que é pra desligar, enfim. Mas tudo certo, isso aí não foi uma questão pra reprovação, não, tá? E aí, ok, você vai entrar no carro, o carro já vai estar ligado, você vai conferir, colocar seu cinto, arruma o banco e ela vai te dando orientações para o que fazer. Na minha vez foi assim, eu saí, nessa área de exame tem umas alças próprias para isso, que são umas vagas, né, de estacionamento. Então já é preparado a região para isso. Então eu saí dessa vaga, peguei uma rotatória, segui uma rua para frente, e aí eu lembro que eu virei à direita, e aí ela já mandou parar. Foi isso. Bem simples mesmo. Virei à direita, não sei se eu dei mais uma volta, assim. E aí ela já me mandou parar e foi isso. Não teve mais nada, tá? Foi muito simples.
Eu lembro que as outras pessoas também foi bem simples, assim, algumas pessoas foram até na mesma área, tipo, o mesmo lugar, né? Saiu, fez a rotatória, foi direto, virou, nananã. É isso, tá? E aí, depois disso, a gente chegou na autoescola, depois que todo mundo terminou, chegou na autoescola, desceu todo mundo no Typing Center. Eu não sabia ainda se eu tinha passado ou não, porque chega uma mensagem, né? Chega um SMS no seu celular falando se você foi aprovado ou não, e eu não tinha recebido. Ninguém no ônibus tinha recebido. E aí, quando eu cheguei lá, aí o rapaz do Typing Center pegou o meu Emirates ID, né, que é o meu documento, e foi conferir. E aí, quando ele me falou que eu fui aprovada, a mensagem chegou no meu celular falando que eu tinha sido aprovada. E aí, finalizou isso, acabou, gente. Não pago mais nada, já tinha pago tudo mesmo. E aí, você vai receber a sua licença em casa. Eu recebi na mesma semana, uns dias depois, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou falar o valor total agora e aí eu vou explicar como que é a parte de quem já tem habilitação, tá? Então, o valor total, sem contar o meu deslocamento, porque também tem isso. De onde eu moro, eu gasto aproximadamente 50 dirhams de táxi para ir e a mesma quantidade para voltar, de onde eu moro, 50, tá? Então, eu fui vários dias, porque eu não sei contar agora, que isso aí eu não contabilizei, porque eu não lembro. Que algumas vezes meu marido me levou, outras vezes meu pai me levou, porque meu pai estava aqui de férias. Então, eu não sei falar exatamente quanto eu gastei de táxi, mas eu suspeito que deva ter ido aí uns 500, 600 dirhams de táxi, por aí, tá? Talvez até um pouquinho mais. Então, o valor total da minha carteira foi 6.038,25, tá bom? Sem contar o táxi, que aí eu acho que aproxima dos 7.000. Tem gente que pode pagar mais, menos não tem como, tem menos 350, né, que eu fiz o meu exame 2 vezes, então sairia ali 5.800, 5.700, mais ou menos nessa faixa, tá bom? Então a pessoa pode pagar um pouquinho mais, se ela quiser fazer mais rápido, se ela quiser acelerar o processo, se ela tiver que repetir alguma coisa, se ela for reprovada, ela tem que fazer mais aulas de rua. Então, ela pode ter que pagar um pouquinho mais, tem que pagar de novo o exame, né? Isso aí vai depender de cada um, mas os valores são fixos, tá bom? Ok, para quem já tem habilitação no Brasil, como faz? O processo é o seguinte, começa do mesmo jeito, exame de vista, abre o arquivo com o Typing Center lá, vai lá na autoescola, marca sua aula teórica, né, que pode ser presencial lá, faz a prova oral. A diferença é essa aula de parking, que não tem. Então, você já vai direto para a aula de rua. Então, finalizou ali o seu exame, você já vai para o Typing Center que tem do lado de fora lá, e você já vai agendar o seu exame de rua. E, mesma coisa, arrumar um instrutor e fazer as aulas, né, de rua. Eu fiz 6 aulas, tá? Eu já vi gente que fez 6 aulas. Meu marido fez 6 aulas, ele já tem habilitação. Mas eu conheci gente que fez só 2 aulas, tá? De rua e não precisou fazer mais. Então, eu não sei se é padronizado nessa parte, eu não sei se depende do instrutor, tá bom? O certo é, o instrutor, ele vai te dar uma permissão. Fala, não, você tá apto para fazer o exame, né? O seu exame de rua. Então, é isso. E aí, é só mais ou menos fazer as contas aqui, vai sair talvez um pouco pela metade do preço, né? Porque só o parking custa 3.050, o exame custa 350, então vai sair aí uns 3.000 e pouquinho a menos, tá? Para poder fazer a habilitação para quem já tem habilitação no Brasil, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que não tenha ficado confuso para vocês aí como foi o processo. Eu expliquei passo a passo como que foi o processo para eu tirar a carteira aqui, né? Nos Emirados Árabes, na cidade de Al Ain. Eu acredito que o processo seja bem parecido nos outros Emirados também. Se tiver alguém que saiba, deixa aqui para mim também, aqui nos comentários, para o pessoal ver também. E é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui, que se eu souber, eu vou ter o prazer de poder ajudar vocês,
tá? Então é isso, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like, eu vou adorar a gente trocar figurinhas aí. Se tiver dúvida pode me perguntar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Enfim, e aí eu remarquei esse teste, então eu paguei mais R$ 346,50 para fazer no dia seguinte, porque aí eu fiquei bem brava, eu falei, não vou demorar para fazer esse teste, eu vou fazer. Então, bacana, eu fui, cheguei mais cedo lá, né, tem um instrutor que ele vai te ajudar, inclusive, antes de você fazer esse exame, você vai chegar e vai fazer uma aulinha, tá? Você vai ficar lá uma horinha fazendo, treinando para você fazer o exame em seguida. Então, foi isso que eu fiz. E aí, passei. Encerrou esse teste, esse é o parking teste, tá? Depois daquelas aulas de estacionamento, encerrou esse teste, passou, tem um Typing Center lá dentro, tá? Bem de frente ali onde você vai estar. Isso eu tô falando aqui em Alain, tá, gente? Eu não sei em Abu Dhabi como que é a estrutura, mas acredito que deva ser bem parecido.